Emerson Pansieri está chegando, detalhes do Cruzeiro nesse primeiro tempo aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia, em cima do lance para saber a situação do técnico do Cruzeiro. E aí, Pansieri, um abraço, bom dia. Um abraço para você, Cirilo, ótimo dia para você, para quem nos acompanha aqui na Itatiaia, Nação Celeste, ouvintes ligados no Rádio Esportes, Simões, nosso Ale Oliveira também. Olha só, essa notícia do Cruzeiro com o treinador é a que paira, né, realmente em qualquer conversa de torcedor. Torcedor só quer saber sobre esse treinador, quem vai ser, quem pode chegar. E aí, a Itatiaia, com exclusividade, falando com o Thiago Carpini, uma entrevista do nosso companheiro Thiago Matar. O Thiago Matar conseguiu o contato com o Thiago Carpini na manhã de hoje. Essa matéria também completa no nosso itatiaesporte.com.br, site remodelado, cheio de também novidades para você que está acompanhando a Itatiaia. A Itatiaia, né? Ela é multiplataforma, não é só rádio não, é YouTube, é site, é Instagram, é tudo. Então você tem essa entrevista também na íntegra no site. Mas aqui no Rádio Esportes, vamos trazer um trecho importante das palavras do Thiago Carpini. Lembrando, Thiago Carpini, treinador do Juventude, levou o time à Série A do Campeonato Brasileiro, levou a equipe de Caxias do Sul à Série A do Campeonato Brasileiro. Outro ponto, quando o Pepa é demitido, nós trouxemos aqui na Itatiaia que foi o plano A do Cruzeiro, buscar o Carpini. Na época, disse não, diz que estava focado no Juventude e mais do que isso, Cirilo, garantiu uma boa renovação contratual. Não sei se você lembra, a gente estava aqui numa jornada esportiva e acompanhando um jogo do Juventude, um pós-jogo, uma entrevista coletiva que foi dada lá em Caxias do Sul com o presidente do Juventude, com o Thiago Carpini. Naquele momento, eles estavam assegurando a permanência do Thiago Carpini. Era uma renovação, uma extensão de contrato para ele, com a valorização também. O Juventude entendendo que era importante que ele permanecesse. Era meio que confirmando que a proposta do lado de cá existia. Existia, e o Cruzeiro queria o Carpini no momento, quando o Pepa é demitido. Foi um dos treinadores que o Cruzeiro fez contato e buscou essa contratação. Muito pela relação, né? Paulo André, tudo mais, isso pesou muito. Na época não deu certo. O treinador ficou no Juventude, conseguiu essa bela campanha, tirou o time lá da zona de rebaixamento e levou a equipe para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas ontem, né? Foi a notícia, porque teve essa reunião online com o Carpini e aí ficou a dúvida. Fernando Gago não vem mais? Vai ser o Carpini? O que vai ser? Então, melhor pessoa para responder tudo isso é o Thiago Carpini e vamos então trazer agora na Itatiaia com exclusividade as palavras do treinador Thiago Carpini em relação a essa procura do Cruzeiro. Teve, não teve? Responde aí, Carpini. Eu não recusei o Cruzeiro e eu não tive proposta sequer do Cruzeiro. Então não tem como recusar porque eu não fui procurado. Eu até achei que o Cruzeiro tinha fechado com o Fernando Gago. Eu tive uma sondagem, não, tive uma proposta oficial do Santos. A gente iniciou uma conversa, mas por alguns detalhes, algumas exigências que eu fiz, eu acho que não vai acontecer. Não vai acontecer, não vai. Sim. Acho que não seria o momento, na verdade, e já recusei, eu tenho um contrato com o Juventude até o final de 24, trabalhando na programação, montagem de elenco e vida que segue. Se eu falar pra você que o Cruzeiro me fez uma proposta, eu tô mentindo. E não teve nenhuma sinalização de que essa proposta pode existir, nada disso? Cara, sinalização sempre tem. Eu falei com o Paulo André umas 2 vezes, há umas 2 semanas atrás, tava ainda na reta final do Juventude, ele mandou os parabéns pela reta final. Não sei se isso é uma sinalização, como eu te falei, eu sei que ele gosta da minha maneira de trabalhar e a gente tem amigos em comum, mas nunca trabalhamos juntos. Aí fazer uma proposta, não. Se eu tivesse uma proposta do Cruzeiro, talvez eu não estaria nem me ligando aqui para perguntar, porque eu já teria talvez até resolvido ela, porque se eu tivesse hoje uma situação do Cruzeiro, com certeza eu viria de maneira muito positiva. Um time do tamanho do Cruzeiro, um projeto que tá caminhando, esse ano tiveram algumas dificuldades, mas no final conseguiu o objetivo da permanência. Agora acho que a cada ano a tendência é evoluir, é melhorar nesse aspecto. A condição de trabalho, conheço a cidade, conheço o clube, não tem como você falar não para o Cruzeiro, mas eu não tive proposta. O Thiago Carpini fala e é categórico que não teve proposta. E aí, obviamente, Cirilo,
o Juventude, amparado por um contrato, fala que o Carpini vai ficar na equipe de Caxias do Sul. Se eu fosse presidente do Juventude, também ia falar isso, tem um contrato assinado. A frase do Thiago Carpini é muito forte. Ele falou que se tivesse uma proposta do Cruzeiro, seria difícil falar não. Um clube do tamanho do Cruzeiro. Ele está dizendo, não tenho proposta. Mas meio assim, se tiver, o cenário muda. Foi o que ele disse agora da entrevista ao Thiago Matar que você registra, Pansieri. E eu te digo mais, essa entrevista é tão importante, essa entrevista com exclusividade da Itatiaia, porque hoje o treinador não fala, né? Hoje tem uma blindagem com o profissional de futebol como se eles fossem chefe de Estado. Não é nem treinador pra você falar com o cara do Sub-17, acho que é mais fácil falar com o Papa do que com hoje atacante da base. Hoje tem uma blindagem com o profissional do futebol que parece que ele é chefe de Estado. Então, assim, e ele é uma entrevista importante que ele dá indícios que se tiver uma proposta realmente ele vai pensar. E tem uma parte, inclusive, dessa entrevista que está no site, que é o seguinte... quando questionado, né, sobre o que disse o presidente do Juventude, né, que afirmou que o Carpini vai ficar, que não tem como sair, lembrando que a multa dele está na casa de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil reais. Aí ele falou o seguinte, ele se apega ao que eu tenho, contrato. Só que ele soube da minha negociação com o Santos e ele sabe também que a negociação não avançou por alguns outros detalhes. Ele confirma realmente a negociação com o Santos que estava em andamento. Eu não achei que era o momento de fazer essa troca. Achei o Santos um ambiente turbulento. Algumas coisas que não me agradaram no planejamento. A multa talvez se apegue a isso, mas a multa para o futebol é quase irrisória. Talvez a garantia dele seja essa. Estou participando de reuniões com o clube. Hoje, quarta-feira, tive outra alinhando algumas contratações. O que eu tenho hoje é o Juventude. Minha realidade é planejar o Gauchão, Copa do Brasil, Série A. Se amanhã, olha aqui, esse ponto é importante. Se amanhã, semana que vem, vier uma proposta de um gigante como Internacional, Cruzeiro, times assim, me agradar, eu vou sentar para conversar e mudar a rota das coisas. O Juventude será o primeiro a saber. Eu acho que com uma resposta dessa, gente, tá na cara que o treinador... afim. Ele tá afim. Se chegar uma proposta oficial, até porque daqui a pouco eu vou explicar porque que melou com o Gago, tem uma explicação que, inclusive, eu conversava com o Alexandre Simões ontem na redação e ele alertava, isso era 2h da tarde, sobre o assunto. E aí, depois, mais tarde, a situação desandou. O Thiago Carpini pode ser, sim, o treinador do Cruzeiro. Por mais que o Juventude diga que não. Ô, Cirilo, essa é a informação. O Thiago Carpini disse esse detalhe sobre o Santos que você destacou. O Santos sim avançou para uma proposta, né? Mas nessa entrevista trazida pela Itatiaia, ele afirma que a negociação não avançou por alguns outros detalhes e ele citou o Santos como um ambiente turbulento. A Joana de Assis, da TV Globo, citou que o Santos, que está agora com o novo presidente, novo velho presidente, né? O Marcelo Teixeira está de volta, e disse que o Thiago Carpini ficou sabendo da contratação do Elano, ex-meio-campista, para a comissão técnica fixa. Exatamente. E aí ficou pé da vida, não gostou, não curtiu e por isso disse não, foi uma das coisas, né? E o Thiago Carpini confirmou a Itatiaia que algumas coisas não o agradaram no planejamento. Vamos lá, Alexandre Simões, sua visão sobre isso. Me parece que o Thiago Carpini está bastante afim de vir para o Cruzeiro. Bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, Pansieri, Ale, quem acompanha a gente. Olha, eu acho que ele estava acertado com o Santos, até ter a questão do Elano. Ele ia trabalhar num ambiente extremamente turbulento, porque a gente sabe o que significa a queda de um gigante à Série B, embora eu acho que no futebol brasileiro isso é super valorizado, principalmente por torcedor, mas de toda forma a gente sabe o que acontece. Parece que o Santos está com um descolamento de realidade ainda, né? Mas o Cruzeiro viveu isso. Vou usar a camisa 10, né? O Neymar pediu, não vou usar a camisa 11, não vou usar a camisa branca, daqui a pouco não vai jogar. Aí cai pra C. Aí não entra em campo. Talvez entre na realidade. Mas a verdade é a seguinte, com certeza ele descobriu a história do Elano, tá? Aí ele ia trabalhar num ambiente de turbulência com alguém que até outro dia era treinador. Isso gera muita insegurança. E não é alguém com quem ele tem uma relação de confiança, e isso é natural. Tem um outro personagem, que é o atual treinador, não sei se continua na comissão técnica, o Marcelo Fernandes, né? Sim.
Ele é da comissão fixa Comandou do o Santos. time até o Até fim do era, ano. né? Mas que o sonho é ser treinador do Santos. Sempre foi, né, Eu me Simões? recordo de uma entrevista coletiva dele, depois de virar um jogo contra o Bahia lá na Fonte Nova, inchando até o peito. O Alexandre Galo disse que eu sou o novo treinador do Santos. Aí, trabalhar num ambiente desse pro técnico é muito difícil. Porque se ele não tem confiança nas pessoas da comissão dele. E, assim, claro que a coisa... Mas eu concordo com o que o Thiago Carpini fez este ano. Ele não veio pro Cruzeiro para dar prioridade ao projeto dele no Juventude. Foi um crescimento profissional para ele. Foi um feito alcançado por ele na carreira. Muito importante, de levar o Juventude de volta à Série A. Mas por tudo que a gente ouviu do Thiago Carpini dizendo, na minha opinião, na minha interpretação, fica evidente o desejo dele de trabalhar no Cruzeiro. Ale Oliveira, um abraço, bom dia. Bom dia, um grande abraço para você e todo mundo que nos consagra na maior do Brasil. Como você recebe as palavras de Thiago Carpini, Ale? Eu acho que ele tem que aproveitar esse momento que ele está vivendo na carreira dele. Foi um ano espetacular. O Campeonato Paulista é um campeonato duro, né? Que nesse ano aqui tinha 5 times da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Tem o campeão brasileiro, tem o campeão da Copa do Brasil, tem o Bragantino que ficou entre os 6, tem o Corinthians que é um time gigante, o Santos que não fez uma boa temporada, mas tem muita tradição, e ele levou o Água Santa para a decisão do campeonato, ganhando o primeiro jogo do Palmeiras, né? Vale lembrar que o Palmeiras até sacrifica um jogo de Libertadores, fase de grupos, para reverter o placar negativo da primeira partida e ganhar o Campeonato Paulista. E também no Juventude, nem se fala, 18º para vice-campeão. Então ele tem que aproveitar para tentar, com todo respeito ao Juventude, ir para um time gigante, né? E acho que do que tem sido sondado aí entre Santos, não só pelo fato de estar na Série B, mas a bagunça que é o Santos, né? Quem está acostumado com o dia a dia santista sabe que ali é muito difícil de se trabalhar e a prova acaba chegando, né? Com o rebaixamento. E o Cruzeiro, acho que o Cruzeiro tem um projeto de futebol melhor, né? Então, evidentemente que a turma do Ronaldo vai ter que fazer um aporte, não só por causa da multa, mas eu acho que vai ter que subir um pouquinho o que estava pensando em termos de salário para a comissão técnica, e fazendo isso, o Carpini tem todas as possibilidades de dirigir o Cruzeiro. Ponto. É bom treinador, sabe de futebol, está vivendo um bom momento, mas é necessário que o Cruzeiro trabalhe a sua comissão técnica, o seu treinador, o escolhido que for, tomara que seja o Carpini, de uma forma diferente, com mais paciência. Porque para uma SAF, você trocar 4 treinadores no ano, é muita coisa. Alguma coisa não correu dentro do planejado. Então vai trazer o Carpini, não é um treinador que tem muitos títulos, não é um treinador gigante, então tem que ter paciência, tem que dar tempo pro homem, tem que dar respaldo, principalmente pro homem, deixar ele trabalhar. Porque senão vai 2 derrotas, 3 derrotas, vai mandar o cara embora e não adianta nada. Nós vamos, inclusive, no debate, seguir com esse tema, né? E pensar aí nas prioridades do Cruzeiro para a próxima temporada, o que o novo técnico do Cruzeiro vai ter como prioridade, voltar nessa história do nome do Thiago Carpini. E você que está no YouTube pode participar com a gente também, hein? Tá, inclusive, no @Itatiaia Esporte para você. Contagem regressiva para os 200 mil, faltando pouco mais de 500 inscritos. Inscreva-se no @Itatiaia Esporte no YouTube. Você que está com a gente aí no YouTube, clica aí no inscrito, clica aí no sininho para você não perder um detalhe sequer também. Inscreva-se no canal de esporte da Itatiaia no YouTube, @Itatiaia Esporte. Vamos chegar daqui a pouquinho a 200 mil inscritos.